A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o Diácono Adolfo Firmino e este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento à Palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro do profeta Jeremias, do capítulo 6 ao capítulo 10. Vamos orar? Deus, eterno Pai, todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entra neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro do profeta Jeremias, capítulo 6. Profecias contra Jerusalém. Fuge para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Tocai a buzina em Tecoa e levantai um sinal de gozo sobre Bet-Raquerem, porque do lado norte surge um mal e uma grande destruição. A formosa e delicada assemelhei à filha de Sião, mas mostra essa visão pastores com os seus rebanhos. Levantarão contra elas tendas em redor e cada uma apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos e subamos ao pino de meio-dia. Ai de nós, já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos, subamos de noite e destruamos os seus palácios. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores e levantai trincheiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser castigada. Só opressão há no meio dela. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia. Violência e estragos se ouvem. Nela, enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne em assolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente respingarão os resíduos de Israel como numa vinha. Torna a tua mão como o vindimador ao cesto. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Por isso estou cheio do furor do Senhor. Estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e na reunião de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros, como também as suas herdades e as suas mulheres juntamente. Porque estenderei a minha mão contra os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas dizem: não escutaremos. Portanto, ouve vós, nações, e informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei, para que, pois, me vem o incenso de Sabá e as melhores canas aromáticas da terra remotas. Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor: eis que armarei tropeços a este povo, para que tropecem neles pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor: eis que o povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das extremidades da terra. Arco e lança trarão. São cruéis e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em cavalos virão montados, disposto como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as vossas mãos. Angústia nos tomou e dores como as de parturiente. Não saias ao campo, nem andeis pelos caminhos, porque espada do inimigo e espanto há ao redor. Ó filho do meu povo, veste-te de saco e revolve-te na cinza. Pranteia por um filho único, pranto de amargura, porque de repente virá o destruidor sobre vós. Por torre de guarda
guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesses e exterminasses o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes, andam murmurando, são duros como bronze e ferro, todos eles são corruptores. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu com fogo, em vão fundiu o fundidor, tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhe chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Capítulo 7. A falsidade da religião dos judeus. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor, proclama ali esta palavra e dize: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimires o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confieis em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Porventura furtareis, matareis, adulterareis, julgareis falsamente, queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes, e então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertados para fazermos todas essas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao seu lugar que está em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhes fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando e falando e não ouvirdes, chamei-vos e não respondestes, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confieis, e a este lugar que vos dei a vós e aos vossos pais, como fiz a Siló, e lançar-vos-ei de diante da minha face, como lancei a todos os vossos irmãos e toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me suplique, porque eu não te ouvirei. Porventura não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus. Então oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocaram a ira, diz o Senhor, e não a si mesmo para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e comei carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos conselhos, no seu próprio coração malvado. Andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Dir-lhes-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. E lhes dirás: esta é a nação que não deu ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou a correção. Já pereceu a verdade e foi cortada da sua boca. Corta o teu cabelo, joga-o fora e levanta um pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para contaminá-la. Edificaram aos altos de Tofete, que está na vale do filho de Rinom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração.
Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. E enterrarão em Tofete por não haver outro lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pastos às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar das cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de gozo, a voz de alegria, a voz de esposo e a voz de esposa, porque a terra se tornará em desolação. Capítulo 8. Calamidades contra os vivos e os mortos. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão para fora das tuas sepulturas os ossos dos reis de Judá, os ossos dos seus príncipes e os ossos dos sacerdotes, os ossos dos profetas e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Expulsão ao sol, à lua e a todo o exército do céu, a quem tinha amado, a quem tinha servido, após quem tinham ido e a quem tinha buscado, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. E será escolhido antes a morte do que a vida, por todos os que restarem desta raça maligna, que ficarem em todos os lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos, o pecado do povo e seu castigo. Dize-lhes mais, assim diz o Senhor, porventura cairão e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão, porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua, persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia da sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha do céu conhece os seus tempos determinados. A rola, o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles? Portanto, darei suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menino até o maior, cada um deles se dá à avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade, e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometerem abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Certamente os acompanharei, diz o Senhor. Já não há uvas da vide, nem figos nas figueiras, e até as folhas caiu. O que lhes dei passará deles. Porque nos assentamos ainda? Juntai-vos e entremos na cidade fortificadas, e ali pereçamos. Pois já o Senhor nosso Deus nos destinou a perecer, e nos deu a beber a água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, mas não há bem. O tempo da cura, e eis o terror. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos, toda a terra treme ao som dos rinchos dos seus fortes. Eles vêm e devoram a terra, sua abundância, sua cidade e os seus habitantes dela. Também eis que envio entre vós serpentes e basiliscos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião, não está nela o seu rei, porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas. Já se passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Já estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto e o medo se apoderou de mim. Porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Capítulo 9. Jeremias lamenta os pecados do povo. Oxalá a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas. Então choraria de noite, de dia e de noite, os mortos da filha do meu povo. Oxalá tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos, e encurvam a linha como se fosse o seu arco para a mentira. Fortaleceram-se da terra
terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu próximo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais o que enganar, e todo próximo anda caluniando. E zombará cada um dos seus próximos, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a falar mentira. Andam-se cansados em proceder perversamente. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recuso conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu fundirei e os provarei, depois de que outra maneira procederia com a filha do meu povo. Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala em engano, como a sua boca fala, cada um de paz com o seu próximo, mas no seu coração arma-lhe cilada. Porventura, diz o Senhor, por essas coisas não os castigaria? Não se vingaria a minha alma da nação, tais como esta? Sobre os montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas, nem se ouve rugido de gado, e desde as aves dos céus até os animais andaram vagueando e fugiram. E farei de Jerusalém montões de pedras, moradas de chacais, e das cidades de Judá farei assolação, de sorte que não haja habitante. Quem é o homem sábio que entenda isso? E a quem falou a boca do Senhor para que os possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, sem que ninguém passa por ela? E disse o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus diante deles, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram após os propósitos do seu próprio coração, e após os balins, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel, e os espalharei entre as nações que não conhecem, nem eles nem seus pais, e mandarei espada após eles, até que venha a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerarei e chamarei carpideiros que venham, mandai procurar mulheres hábeis para que venham, e se apressarem e levantarem o seu lamento sobre nós. Desfaleçam-se em lágrimas os nossos olhos, e as nossas pálpebras destilem águas, porque uma voz de pranto se ouviu de Sião: como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra, e por terem eles lançado fora as nossas moradas. Ouve, pois, vós mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto a vossos filhos, e cada uma as suas vizinhas a lamentação, porque já a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar as crianças das ruas e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor: até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, e como trigo atrás do segador, e não há quem o recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio da sua sabedoria, nem se glorie o forte da sua força, não se glorie o rico das suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo o circuncidado com o incircunciso, ao Egito, a Judá, a Edom, aos filhos de Amon, a Moabe, e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Capítulo 10. Comparações entre Deus e os ídolos. Ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidades, pois corta-se do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata e com ouro os enfeitam, com pregos e com martelo firmo, para que não se mova. São como palmeira, como obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem, pois ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e a todos os seus reinos ninguém há semelhante a ti, pois juntamente todos se embruteceram
envelheceram e tornaram-se loucos, ensino de vaidade é o madeiro. Trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem suas roupas de azul e púrpura, obra de peritos são todos eles. Porém, o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele é aquele que fez a terra com o seu poder. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Dando ele a sua voz, logo há rumor de águas nos céus e faz subir os vapores da extremidade da terra. Faz os relâmpagos para a chuva e dos seus tesouros faz sair o vento. Todo o homem é embrutecido no seu conhecimento. Envergonha-se todo o fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira e nelas não há espírito. Vaidades são obra de engano. No tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes aqueles que a porção de Jacó, porque ele é que formou tudo. E Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. A junta da terra a sua mercadoria, ó tu que habitas em lugar sitiado. Porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei como se fora com uma onda os moradores da terra e os angustiarei, para que venham a achá-lo dizendo: ai de mim, por causa do meu quebrantamento. A minha chaga me causa grande dor. Eu havia dito: certamente isto é enfermidade que eu poderei suportar. Já a minha tenda está destruída e todas as minhas cordas se romperam. Os meus filhos foram-se de mim e não existe ninguém a mais que estenda a minha tenda, nem que levantes as minhas cortinas, porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos se espalharam. Eis que vem uma vez de rumor, grande tremor da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de chacais. Bem sei eu, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, porém com juízo, não na tua ira, para que não me reduza a nada. Derrama a sua indignação sobre as nações que não te conhecem, sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no, consumiram-no e assolaram a sua morada. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai, todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo o mal em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento, a palavra de Deus, através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmão que esteve neste canal, acompanhando a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.